A memória, ela é formada por palavras de memória, porque a gente não sabe, por exemplo, se uma RAM ela vai guardar 1 byte, ou vai guardar 16 bits, né, 2 bytes, ou vai guardar 32 bits, 4 bytes. Então a gente chama genericamente cada elemento desse que a gente guarda nessas gavetinhas, né, vamos chamar assim as posições de memória da RAM, de palavra. Então guarda o que dentro de um endereço de memória de RAM, uma palavra de memória, certo? Uma palavra de memória é justamente o tamanho, a largura dessa RAM aqui, ó. Então essa RAM aqui tem uma palavra de memória de 8 bits, certo? E a palavra ela pode ser formada por mais de um bit. Então vamos ver aqui, ó, um processador de 8 bits é capaz de transferir palavras de 1 byte, um de 16 bits, palavras de 2 bytes, ou duas palavras de 1 byte, certo? Beleza? Então 8 bits de dados, tá? Não confunda isso aqui com um processador de 60 exatamente, um processador de 8 bits. Então nossos processadores atualmente são de 64 bits. O que significa isso? Eu tenho 64 linhas, trilhas, saindo daqui e entrando em 64 pinos da CPU. 64 pinos na memória, né, se conectam na placa-mãe, e aí tem as trilhas na placa-mãe. Cada trilha daquela é um fiozinho de ouro, banhado a ouro, que segue um caminho na placa-mãe até chegar nos pinos da CPU, certo? Então, quando a memória RAM sinaliza 0 volt, 0 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 0 volt, 1 volt, 0 volt, tá? Na velocidade da luz, essa informação passa pelo barramento de dados e chega aqui na CPU. Aí a CPU percebe, chegou um novo dado aqui, e aí usa esse novo dado, certo? Nesse caso aqui, os nossos processadores têm 64 linhas aqui, ó. Ou seja, a largura dessa seta vermelha aqui é 64 bits. Significa dizer que fisicamente a tua placa-mãe tem 64 trilhas ligando os pinos da memória aos pinos da CPU. Os pinos dos controladores de periféricos aos pinos da CPU. Ela é capaz de transportar 8 bytes de cada vez. Cada vez que ela lê um endereço da memória, ela lê 8 bytes. 8 bytes são transportados. Certo? Os primeiros processadores, o primeiro processador mesmo da Intel, o 4004, era um processador de 4 bits, ou seja, ela transportava 4 bits para cá. Então era para ela ler 1 byte, ela tem que fazer 2 leituras à memória. Leia um nibble, depois leia outro nibble, aí chegava 1 byte na CPU. Então ela tem que fazer 2 acessos à memória para ler 1 byte. É o 4004. Depois veio o 8008, primeiro processador de 8 bits da Intel. E aí esse barramento de dados que eram 4 linhas, pulou para 8 linhas, né? Dobrou de tamanho. Certo? Então hoje ele está com 64 bits. Nos processadores da próxima geração, os processadores 128 bits, nós vamos ter 128 trilhas na placa-mãe, 128 pinos na CPU dedicados a receber ou enviar dados para a memória, e os pentes de memória vão ter 128 terminaizinhos nos pentes de memória, para poder transferir os dados, né? Só pente de dados vão ter 128 pinos, fora os de controle, né? E outros mais de alimentação, terra, etc. Certo? Outros que interessam mais a parte de eletrônica, de eletricidade do componente RAM, do pente de memória RAM. Então, se o barramento de dados for menor que o tamanho da palavra, ele vai precisar de mais acesso a memórias para trazer todos os bits, foi o que eu acabei de falar, né? Então o 4004, para ler 1 byte, ele tinha que ter 2 acessos à memória. Isso aí é mais tempo de processamento, porque o acesso à memória é várias ordens de magnitude mais lento do que a velocidade interna da CPU. Então a CPU fica de braços cruzados esperando. E aí, chegou o outro nibble? Ainda não? Tá bom. Ele podia ter feito 10 milhões de contas aqui, 10 milhões de adições, mas tudo bem. Vou esperar o nibble. Chegou? Chegou mais não? Pronto. Nesse tempo que se passou, eu poderia ter feito mais 10 milhões de multiplicações. Chegou? Ah, chegou, pronto. Podia ter feito 20 milhões de multiplicações para poder o segundo nibble chegar. Certo? Aí eu vou fazer agora uma multiplicação de um nibble para o outro. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? Exagerando um pouco. Então aqui eu tenho uma memória que tem palavra de 8 bits. Então, ó, barramento de dados tem 8 bits entre a memória e a CPU. E aqui eu tenho uma memória que, embora esteja organizada em bytes também, né? Ela tem uma palavra de 32 bits. Então você acessa os endereços 0, 4, 8 e assim sucessivamente. Porque quando você endereçar o endereço 0, você vai ler o byte 0, 1, 2 e o 3. São 4 bytes, ó, 32 bits. 4 vezes 8, 32. 32 bits.
é o barramento. Então você acessa o endereço 0 e você leva esses 4 bytes aqui de uma vez só para a CPU. Depois você acessa o endereço 4. Então no caso dessa palavra de memória aqui, eu acesso em múltiplos de 4 o endereço de memória, tá? Eu não acesso o endereço 6 de memória, porque senão eu vou desincronizar, perder o sincronismo aí com a memória, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Supondo um processador de 8 bits. Suponha ainda que é uma linguagem de programação de alto nível que representa o inteiro em 4 bytes, 32 bits. Certo? Então, um processador de 8 bits. O que significa isso? O barramento de dados dele, vermelhinho, tem 8 bits. Então dá para transportar 8 bits por vez entre a CPU e a memória, e vice-versa. Suponha que a linguagem de programação de alto nível, né, vamos supor C, representa o inteiro em 4 bytes, que é o caso do C. C representa o inteiro, acho que o Python e Java também. Um byte inteiro tem 4 bytes. Então, mas o processador é de 8 bits. Mas a linguagem de programação guarda inteiros em 4 bytes. Certo? Um complemento de 2 para números negativos. Então, quantos acessos à memória o processador faria para somar duas variáveis inteiras e guardar o resultado numa terceira variável? Quantos acessos ela faria? Então, primeiro ela teria que trazer o primeiro inteiro para dentro da CPU, que as operações acontecem na unidade lógica aritmética. Ela tem que trazer o primeiro valor, né? Ela vai somar dois números, né? Ó, vai somar duas variáveis inteiras. Então, para trazer a primeira variável inteira, uma variável inteira tem 4 bytes. Então, ela vai ter que fazer 4 acessos. Por quê? Porque 4 bytes é o tamanho do inteiro, mas eu tenho somente 1 byte no barramento de dados. Ou 8 bits, 1 byte, né? Então, eu vou acessar 4 vezes a memória para trazer a primeira variável para dentro da CPU e jogar ela na unidade lógica aritmética. Certo? Depois eu vou acessar de novo a memória, 4 acessos para trazer a segunda variável inteira. Agora as duas variáveis estão dentro da CPU. Ele pode somar, usar a unidade lógica aritmética para fazer uma operação de soma. Certo? Esse resultado vai ficar guardado provavelmente no registrador acumulador. E agora o que é que eu tenho que fazer? Ele diz aqui que tem que guardar o resultado numa terceira variável que está lá na memória. Tá? Variáveis existem na memória. Dentro do processador existem registradores. Lembrem-se disso. Então, quando ele for gravar o resultado que está no acumulador da soma, ele vai precisar gravar 4 bytes, mas ele só tem 1 byte no barramento de dados. Então, ele vai ter que executar 4 operações de gravação. Então, 4 para trazer a primeira variável, 4 acessos à memória, mais 4 acessos para trazer a segunda variável, mais 4 acessos para guardar o resultado. 12 acessos à memória para somar dois números inteiros de 32 bits. Tudo por conta do gargalo do processador ser de 8 bits. Se o processador é de 4 bytes, 32 bits, né, um processador de 32 bits, ele faria isso em quantas operações de memória? 3. Uma para ler a primeira variável, ele lia 32 bits de uma tacada só. A segunda variável, mais 32 bits, aí somava as duas. E o resultado, ele mandava para a memória para gravar, mais outro acesso. 3 acessos. Então, no primeiro, 12 acessos, no segundo, 3 acessos. Então, vejam só a diferença que faz na hora de você definir o barramento de dados. Né? Você melhora o desempenho da sua CPU. Ela vai ficar menos tempo de braços cruzados esperando que dados cheguem e sejam enviados à memória. Certo? Endereçamento. Um processador cujo barramento de endereço possua n linhas é capaz de endereçar 2 elevado a n bytes. Certo? Então, ó, um processador de 8 bits, um processador com barramento de endereço. Agora vamos falar do barramento de endereço. Não confundam, tá? Quando eu digo processador de 64 bits, eu estou me referindo ao barramento de dados. Ok? Sempre quando eu digo meu processador de 64 bits, eu sei exatamente o tamanho do barramento de dados. O barramento de endereço, não sei. Tenho que consultar o manual do processador para saber qual é o espaço de endereçamento dele. Em outras palavras, ele endereça de 0 até n. Quanto é esse n? Esse n é exatamente o número de bits do barramento de endereço. Se o meu barramento de endereço tem 8 bits, certo? Não significa dizer que meu processador é de 8 bits. Tá? 8 bits é o barramento de dados. Se ele tem um barramento de endereço de 8 bits, ele é capaz de endereçar 256 bytes, do byte 0 ao byte 255. Um processador muito limitado, né? Uma memória muito limitada.
né? 1/4 de kilobyte. Certo? 1/4 de kilobyte é a memória que eu sou capaz de endereçar com um processador que tenha 8 bits no barramento de endereço. Certo? Esse processador não é de 8 bits, pessoal. O barramento de endereço dele é de 8 bits. Certo? Quem define se o processador é de N bytes, mais uma vez, é o barramento de dados, não é o barramento de endereço. Com 32 bits, ou seja, 4 vezes isso, veja só que interessante. Com 32 bits, eu multipliquei por 4 o número de linhas no meu barramento de endereço, eu aumentei consideravelmente a minha memória, certo? Eu passei a ter uma memória de 4 GB, do byte 0 até o byte 965, certo? Vamos ver aqui, 1000, milhão, bilhão, trilhão, 42 trilhões de bytes, né? Vamos fazer de novo aqui. Aqui é 1000, né? 1000 aqui, milhão aqui, bilhão, bilhão. Então, 42 bilhões 949 mil 949 milhões 679.965 bytes. De 0 até essa capacidade, ou seja, 4 gigabytes, com 32 bits. Esses 4 gigabytes, convém lembrar que não são só da memória RAM. Eles são compartilhados também entre a ROM e o controlador de periféricos, certo? Então, embora aqui eu tenha mostrado tudo na RAM, mas lembre-se que um pedacinho aqui, alguns poucos kilobytes ou megabytes, é da ROM e alguns poucos kilobytes é dos controladores de periféricos, certo? Não chega a ser gigabyte não, é pouco mesmo, certo? Os controladores de periféricos possuem pouca capacidade de memória interna, tá? Mas eles as têm. Ou seja, pessoal, o número de linhas do barramento de endereços define a capacidade máxima da CPU de endereçar posições de memória. Isso é o chamado de espaço de endereçamento da CPU. Tá? Então, o número de linhas, o número de bits, de linhas ou bits, tanto faz, certo? Linhas mais o aspecto físico, bits mais o aspecto lógico, do barramento de endereços, define o espaço de endereçamento da CPU. O que é o espaço de endereçamento de uma CPU? É a capacidade de endereçamento que a CPU possui. Quantos bytes ela é capaz de endereçar na memória, periféricos e ROM, certo? Então, se uma CPU possui 2 linhas no barramento de endereços, quantos bytes ela é capaz de endereçar? 4. Uma memória de 4 bytes. Esses 4 bytes têm que ser divididos entre a RAM, a ROM e o controlador de periféricos. É muito pouco byte, né? Para dividir por 3. 3 não, né? Porque o controlador de periféricos são vários. Então, não dá para nada um processador que tenha 2 linhas de endereçamento, certo? No barramento de endereço. Já um processador com 8 bits no barramento de endereço é capaz de acessar 1/4 de kilobyte. E um que tenha 32, 4 GB, certo? Se ele tiver 33 bits, 8 GB. Se ele tiver 34 bits, 16 GB. Se ele tiver 35, 32 GB. Se ele tiver 36 bits, 64 GB. Então, se você comprar um processador que tem a capacidade máxima de endereçamento de 64 GB, ele vai ter 36 bits no barramento de endereço, certo? Então, significa dizer que existem 36 trilhas douradas entre a pinagem da CPU, existem 32 pinos na CPU que são dedicados ao barramento de endereços, e existem na placa-mãe 32 trilhas douradas ligando a CPU à memória e aos controladores de periféricos, certo? Quando eu falo memória, eu incluo aí RAM e ROM, tá bom? Então, cada bit a mais que você coloca no barramento de endereço, você dobra a capacidade do espaço de endereçamento da sua CPU, perfeito? Vamos dar uma olhadinha agora na parte histórica, né? Olha aí algumas CPUs, né? Como as CPUs evoluíram. Isso aqui é um computador mainframe da década de 40. Então, esses armários que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é uma CPU. Um pedaço de uma CPU, certo? Isso aqui podiam ser unidades de disco, ó. Então, que hoje é um HD que você coloca, né, um SSD. Tem até um aqui.
Então, aqui eu tenho um SSD. Esse SSD tem a capacidade de 240 GB. 240 GB, né? Isso aqui é um absurdo perto do que esses discos aqui são capazes de armazenar. Esses discos armazenavam no máximo 1 megabyte, tá? Se chegassem a isso. 64 kilobytes. O primeiro computador que eu comprei tinha 64K de memória. 64K de memória é o que? Um livro, né? Um livro de tamanho médio deve ter 64K caracteres. Então vocês estão vendo aí as engrenagens das CPUs, né? Eram bastante difíceis de programar. Você tinha que reconectar alguns circuitos aqui, religar algumas chaves, alguns seletores, etc. E aí com o tempo, ó, foi o que acontecendo. Criaram-se em vez de a CPU serem várias placas distribuídas nesses armários, né? Aqui dentro tem várias placas, tá? A CPU é chamada de discreta. Aí você criou finalmente um microprocessador. O microprocessador é um processador todinho dentro de um chip. Então, o que antes ocupavam várias placas em vários armários, isso aqui tudinho foi colocado dentro de um único chip. Tá? E o chip não é esse tamanho todo não, é um quadradinho aqui no meio, ó, bem pequenininho, que é um quarto de uma unha de um dedo mindinho. Ele é comprido e grande assim para que esses fios eles vão se afinando cada vez mais até que tenha um ponto de solda na superfície dessa pastilha de silício minúscula, certo? Então esse pino daqui, ele percorre um longo caminho até ele tocar, ser soldado por um robô provavelmente, né, na superfície do chip, onde tem a linha do circuito que ele vai alimentar, o circuito lógico que ele vai alimentar. Tá? Então você vê aqui a pinagem dele é lateral, né? Tem pinos de um lado e do outro. E esse aqui é um chip clássico, eu usei muito esse processador para me formar, para fazer a minha graduação. Esse processador, eu devo a minha graduação ao Intel 8088, certo? Esse chip aqui ele tem 29 mil transistores, tá? Então com esses 29 mil transistores eles conseguem fazer as portas lógicas dos circuitos, somadores, decodificadores e tudo mais. Ok? Tá aqui uma fotografia dele. Alguém pode perguntar, Fred, o que é isso aqui? Parecendo um campo de agricultura, né? Isso aqui parece um monte de casa, edifícios, uma fábrica e aqui ruas. Exatamente, parece uma cidade, né? Fotografado de cima, uma cidade com, sei lá, um estádio de beisebol aqui, ó. Certo? Então, esse era o 8088. Veja ele aqui comparado com a moeda de 5 centavos. Certo? Então, você criou o chamado, a computação pessoal começou com esse chip aqui, ó, o 8088, tá? Foi o chip que abasteceu o IBM PC. IBM PC não foi o primeiro computador pessoal, né? A Apple saiu primeiro com o Macintosh, mas foi o que ganhou mais popularidade, porque a arquitetura dele era aberta. A IBM não se importou que outras empresas copiassem a arquitetura do computador pessoal dela baseado nesse chip. Já a Apple não licenciou a arquitetura dela, só ela podia fabricar Macintosh. Então, perdeu a disputa aí pela popularidade, né? Bem que hoje a Apple é uma gigante, tem muita gente que usa computador da Apple, né? Principalmente filmes americanos, né? É claro que ela paga muita propaganda, na verdade. Eu acho que a quantidade de computadores não Apple no mundo é muito maior do que a quantidade de computadores Apple. Aqui no Brasil é impossível comprar um Apple. Como comprar uma Ferrari. Para quê? Se você só vai se movimentar dentro da cidade. Certo? Comprar uma Ferrari aqui é até um desperdício, né? Com as nossas ruas desniveladas, onduladas e esburacadas. Você vai acabar com o carro. Aqui está o processador na placa-mãe, ó, tá? Então ele tá, você tem esses pinos aqui, você encaixa ele na placa-mãe, no soquete específico para ele. E aqui estão as linhas que eu falei para vocês, ó, estão vendo? Ó? Cada linha dessa, puff, é um contato num pino aí do processador. E essas linhas aqui, elas vão para a memória, elas estão indo para isso aqui pode ser um chip controlador de alguma coisa, pode ser a ROM, certo? Pode ser, sei lá, aqui podem ser memórias, ó, né? Pentes de memórias. Isso aqui é uma placa bem antiga, né? 8088. E aí vocês estão vendo as trilhazinhas verdes aqui, que na verdade levam
né? São os barramentos. Isso aqui são os barramentos, ó. Passando aqui por baixo aqui desse soquete, ó. Tem outro soquete aqui. Sabe o que era esse soquete? Era o processador aritmético, que não vinha. Ele não existia dentro da CPU. Aí você comprava a placa-mãe e depois comprava, ele era mais barato, um processador, um computador pessoal, sem processador aritmético. Aí depois você ia lá, comprava, quando o preço ficava barato, instalava aqui na sua placa-mãe, ela ganhava mais um tempinho de vida, né? Esse aqui, 486, eu usei também bastante, era um sonho de consumo, só via nas revistas. Na época do Brasil, no final dos anos 80, existia um negócio chamado reserva de mercado. E o governo militar, né, no final da ditadura militar, eles criaram essa lei de reserva de mercado, porque a computação e a informática era uma indústria nova, ninguém sabia, e era eles consideraram como uma área estratégica para o Brasil. Então eles queriam que o Brasil desenvolvesse o computador brasileiro, né? Não precisasse depender, era uma coisa nova que estava surgindo, estava todo mundo no 0 a 0, então eles queriam que o Brasil criasse uma arquitetura própria de computadores pessoais. E aí fizeram uma reserva de mercado. O que é que significa isso? Ninguém poderia comprar computadores de outros países. Era proibido comprar computador de outros países. Não, é porque o imposto era alto, Fred. Não, é porque era proibido mesmo, tá? Você não podia comprar, era proibido. Né? Se a Polícia Federal chegasse na sua casa e encontrasse um computador Macintosh, você ia preso por contrabando. Tá? Se encontrasse um IBM-PC original, você era preso por contrabando. Então, apenas algumas instituições que justificavam que as máquinas não tinham poder de processamento igual às estrangeiras é que poderiam fazer compras de computadores estrangeiros, certo? Ou se você não tinha um computador similar àquele, aí você podia comprar um computador, uma universidade, comprar um computador para pesquisa, por exemplo. E aí o que foi que aconteceu? Em vez de prosperar a indústria de computadores pessoais no Brasil, as empresas fabricavam sucatas, porcarias velhas, né? Pegavam peças antigas, processadores antigos, memórias com velocidades desgastadas já, que ninguém usava mais, sucata no mundo, e compravam barato e montavam as máquinas e vendiam pelo preço que eles queriam, que não tinham concorrência. Então as máquinas brasileiras ficaram conhecidas como sendo ultrapassadas e extremamente caras, né? Seria como um iPhone hoje em dia, que em qualquer lugar do mundo é barato, e para um brasileiro você precisa quase gastar um preço de um pedaço de um carro popular para comprar um telefone, né? Aqui no caso é por conta dos impostos e por conta da nossa moeda estar desvalorizada. Mas na época não era não, era porque os fabricantes nacionais botavam o preço que eles queriam, faziam um cartel entre eles e pronto, ganhavam o preço que eles queriam. Tanto é que daquela época para cá, quase nenhuma empresa brasileira de computador resistiu, né? Você tem hoje como marcas nacionais de destaque a Positivo, e você tem a Itautec. A Itautec, que ainda fabrica, eu acho, microcomputadores, foi uma das poucas que sobreviveram ao fim da reserva de mercado, que acabou no governo de Fernando Collor. Ele simplesmente extinguiu, e aí você podia comprar computadores, obviamente colocou imposto, né? Não zerou o imposto, mas você podia pelo menos comprar, mesmo pagando imposto, um computador melhor do que o da indústria nacional. Rapidamente a indústria nacional evaporou-se, certo? Então aqui eu tenho um 486, o 486 ele já vinha com um processador aritmético interno a ele, né? A famosa família 86, né? Vocês hoje devem ter uma pasta arquivos de programa 64, que é mais avançado, são os programas mais avançados de 64 bits, e uma pasta arquivo de programas x86. Mas 86 não é maior que 64, Fred? Não, mas 86 significa dizer que aquela pasta são para processadores de 32 bits, como 80 486. Enquanto que arquivos de programa normal do seu Windows é para programas que já são feitos pensando em inteiros de 64 bits.